Olá, como vai, pessoal do Mídia Publicitária? Aqui é o Marcelo e hoje eu vou fazer um vídeo de como retocar um retrato no Photoshop. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o tutorial e vamos lá. Primeiramente eu vou abrir a minha imagem no Bridge. Eu tenho aqui uma imagem selecionada já, que é a imagem do tutorial. A imagem aqui iremos fazer o retoque, não estarei disponibilizando, mas estarei ensinando as técnicas usadas aqui para fazer o retoque. Então, o que nós iremos fazer? Primeiramente, já tenho uma imagem aqui selecionada, imagem que eu mesmo tirei, para não ter problema de direito autoral, então eu vou trabalhar com imagens próprias. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, dando 2 cliques nela, ela já vai abrir direto para o Photoshop. Como eu tirei ela em RAW, ela vai abrir no meu ACR, né, que é o Camera Raw do Photoshop, Camera Raw 8.2. Aqui mostra todas as informações que eu tirei, e temos aqui também como reaproveitar áreas escuras, claras e assim por diante no Photoshop, né? Aqui a imagem padrão que eu tirei, ela ficou um pouco estourada, então eu tive que fazer uns ajustes e tudo mais. Então nessa imagem, para esse caso, eu vou ter que diminuir um pouco os brancos, tirar um pouco das sombras, e vou também, depois a seguir, eu vou fazer o retoque de pele, certo? Então eu vou remover essa parte um pouco estourada, que é a parte do canto direito aqui. Vou diminuir um pouco os realces. Dá pra ver que já deu uma diferença bastante grande aqui, né? Uma diferença bem grande. As sombras eu posso aumentar um pouco para obter um pouco mais de detalhe no cabelo dela, que a sombra está um pouco forçada. A gente pode visualizar antes e depois aqui. Tudo certo. E no preto eu posso aumentar um pouquinho para o lado direito aqui, mais 22, mais 20. Vamos colocar mais 20 aqui, tá ótimo. Aqui eu não mexo mais em nada. Aqui pra mim já tá ótimo. O Camera Raw só vai servir pra mim pra tirar a dureza do branco, né? Que foi a parte que estourou um pouco. E abrindo a imagem, nós iremos começar o processo do retoque. Tudo certo. Eu vou apertar F para deixar minha Photoshop em câmera cheia aqui, na tela inteira. E vamos lá. Eu tenho aqui a imagem inteira, certo? Eu aproximei ela com Ctrl+. Ou você pode aproximar também apertando Z com a ferramenta de zoom. Você pode arrastar para a direita ou para a esquerda, que ele dá zoom e retira o zoom. Então vamos começar a trabalhar aqui o retoque. Primeiramente nós iremos duplicar a imagem 2 vezes, certo? Apertando Ctrl J 2 vezes, ou vindo aqui em cima da imagem, botão direito, duplicar camada. Vamos duplicar 2 vezes. Eu vou renomear essa camada de cima como detalhe e a camada inferior como desfoque. O que nós iremos fazer? Eu vou tirar a visualização dessa de cima, clicando nesse olhinho aqui na camada de detalhe, e vou selecionar aqui a camada desfoque. Logo em seguida, eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano ou gaussiano. Eu vou aumentar o desfoque até que essas áreas que tem mancha fiquem, digamos que mescladas, que não apareça tão forte aqui. Tá vendo? Eu posso aumentar mais ou menos em média de 14. Vamos colocar em 14 para sumir mesmo esses detalhes aqui, para não ficar tão forte, para a gente trabalhar em cima da camada de detalhes e conseguir um bom resultado. Então vamos lá. Clicando na camada detalhe, eu vou colocar a visualização dela novamente e vamos aplicar essa imagem. Em imagem, nós vamos vir aqui em aplicar imagem. Aqui tem a configuração que a gente vai fazer agora, né? Tem várias opções para fazer aqui, mas para esse tutorial nós vamos utilizar uma específica, certo? Aqui em mesclagem eu vou alterar
para subtrair ou subtract em inglês, se eu for em inglês. Em camada eu vou colocar como ponto de referência essa de desfoque, tendo aqui a escala em 2 e o deslocamento em 28. Isso já estava padrão no meu, que eu costumo retocar bastante imagem, então eu já deixo padrão. No seu com certeza vai estar em 1, na escala em 1, escala em 0 e deslocamento 0 também. Você pode colocar esses números aí que vai ficar exatamente igual a minha. Ok? Vamos clicar em OK. Logo após isso, vamos mudar aqui a forma da imagem aqui, vamos colocar em luz linear. Certo? Feito isso, nós temos a imagem do plano de fundo sem nenhum tipo de alteração, porém dividido em 2 camadas. Isso que facilita bastante o processo do retoque. Então, vamos aproximar um pouquinho mais. Eu acho que vou trabalhar em 200% aqui. 200% não. Vou ficar em 100%, 100% ou 66%, que já dá para trabalhar legal. Aproximei bastante a imagem aqui, deu para ver que a pele dela tem bastante coisa indesejada. O que eu posso fazer? Eu estou usando uma mesa digitalizadora. Quem estiver usando aí também é bem mais proveitoso. Quem usar o mouse também dá para fazer sem problema nenhum. Primeiramente eu vou clicar aqui na camada de detalhe e vou retocar. O que eu vou fazer para retocar? Eu vou vir aqui nessa ferramenta, apertando e segurando aqui em cima dessa ferramenta, pincel de recuperação. O que esse pincel de recuperação faz? Nós podemos aqui colocar, primeiramente nós vamos mudar aqui em cima o modo de transferência dele aqui para a camada atual, ou current layer. Logo após feito isso, nós vamos selecionar uma área, certo? Apertando Alt. Opa, perdão, apertei Ctrl Z sem querer. Apertando Alt aqui, em uma área que não tenha defeito, digamos defeito assim, imperfeição. A gente vai apertar Alt, vai clicar aqui e dando um clique sem o Alt apertado, você pode ver que ele pegou a área que estava aqui e jogou para o lado direito, ou para onde você quis que a imperfeição saísse. Vamos supor que você pegue uma área aqui do cabelo e jogue aqui na pele. Olha só o que acontece. Ela consegue transmitir as cores da pele, porém ela pega os detalhes do cabelo e fica uma coisa horrível. Então sempre tenha cuidado na hora de retocar a imagem. Pegue sempre pontos estratégicos para colocar em cima da sua parte que você quer retocar, na parte da pele que você quer retocar. Então vamos lá. Aqui apertando o Alt e botão direito eu consigo diminuir e aumentar o tamanho do brush para o lado, né? Para o lado, para esquerda e direita, e para cima e para baixo eu consigo aumentar a dureza, aumentar e abaixar a dureza do brush. Eu vou deixar a dureza em 0 e vou diminuir ele um pouco. Fazendo os passos que eu acabei de ensinar, eu vou removendo as imperfeições, apertando Alt, pegando uma área próxima que não esteja imperfeição e vou passando por cima desses carocinhos, dessas espinhas, essas marcas. Cicatrizes também é legal de remover, certo? Nós podemos remover bastante aqui, sempre pegando uma área próxima a da imperfeição, para não ficar uma coisa muito artificial. Então a gente consegue obter bastante detalhe aqui, e você pode ver que as duas camadas são separadas. Retornando aqui, as duas camadas são separadas e eu mexo somente na de cima, a imagem original, que é a primeira imagem, não modifica nada, então eu tenho sempre uma margem de erro aí. Vamos lá, continuar aqui o retoque, certo? Sempre apertando Alt, removendo todas as áreas indesejadas e continuando. Eu vou terminar aqui de retocar as partes que eu não quero e já volto. Certo, estou de volta aqui. Do rosto eu já tirei algumas espinhas, né? Tirei não totalmente,
não fiz um retoque muito fino para poder agilizar aqui o tutorial para vocês. E é legal também falar que pintas a gente sempre deixa, nunca remove pintas, é bem a critério do cliente mesmo. Mas se o cliente não exigir, não remova, porque aí você estaria deixando um pouco artificial demais. Como eu estou continuando aqui o retoque, eu estou fazendo um retoque aqui na parte do peitoral e do pescoço, certo? Eu vou removendo essas áreas que eu não quero, essas áreas escuras, pegando informação sempre de perto e jogando em cima da parte que eu quero remover, certo? Aqui tirando, beleza? Falta um pouquinho, tudo certo. Eu não vou fazer um recorte muito, um retoque muito fino, que esse tutorial é simplesmente para ensinar vocês como é que faz a técnica, certo? Aqui a gente pode ver, beleza, a gente tirou os detalhes grossos, né? Tudo bem, tá? Tirou os detalhes grossos, ok. Só que vocês podem reparar, deixa eu aproximar bem a imagem, que as manchas na pele ainda fica. Então a gente acaba perdendo um pouco se fosse usar somente essa ferramenta. Então agora que vem à tona por que eu separei as imagens. O seguinte, essa imagem de baixo a gente vai poder regular toda a área da pele e remover essas manchas. Para isso a gente vai ter que configurar um brush aqui. Então vindo aqui, apertando o B, vamos vir aqui, segurar aqui na ferramenta brush, no pincel, na ferramenta pincel de mistura a gente vai vir, certo? Ou você pode selecionar ela apertando B, certo? Ou você pode apertar Shift B para intercalar entre as ferramentas. Clicando aqui na ferramenta de desfoque, sempre clicado nela para usar essa ferramenta, certo? A gente vai configurar aqui. Ó, essa primeira opção você deixa desmarcado, ok? Que é, ó, aqui, ó. Vamos esperar o textinho aparecer. Carregar o pincel após cada traçado. Então não é necessário pra gente, certo? Aqui, ó, limpar o pincel após cada traçado. Isso é interessante. A gente deixa marcado. Aqui a gente sempre deixa personalizado, ok? E essas configurações são as mais importantes. No primeiro, você vai definir a quantidade de tinta escolhida da tela. É coisa assim que para sua imagem não vai fazer tanto nexo assim. Porém, os números que você vai utilizar já são mais importantes. Então, o primeiro você coloca 30, o segundo 30, o terceiro 30, certo? E o fluxo você deixa em 75. E remove, se tiver marcado aqui, você remove a seleção de todas as camadas, para você mexer somente na camada que você só está utilizando agora, que é a camada de desfoque. E vamos lá. Primeiramente, aqui, ó, como a gente tem essas manchas, nós vamos pegar de um ponto dessa área, vamos pôr aqui de cima, perto da bochecha, e arrastar para baixo um pouquinho, certo? Para suavizar, bem devagar mesmo, só para tirar a mancha, passa quantas vezes você quiser, certo? Para suavizar mais essa área, ok? A gente pode ver aqui que está ficando bem bacana. A gente já remove bastante área aqui desejada, certo? A parte do peitoral aqui a gente pode ajustar um pouco também. Essa parte da sombra eu não costumo mexer muito, porque sombra é um detalhe muito importante. Mas se você quiser mexer, não for mexer tanto assim, que não tire muito o tom da pele da modelo, você pode mexer, ficar à vontade. Aí é do olho, do gosto de cada um, entendeu? E vamos continuando aqui, ó, sempre pegando das áreas que você quer puxar. Vamos supor, você pega da área escura aqui, você puxa até lá em cima, vai a área escura. Se você pegar da área clara, a área clara vai até lá embaixo, ó, tá vendo? Só que isso acontece por quê? Toda vez que você dá um clique, ele limpa aqui o pincel, certo? Ele limpa o traçado, cada traçado do pincel. E se você tivesse com a primeira opção selecionada, você teria
mais dificuldade de transferir uma área para outro lugar. Então aqui com essa ferramenta a gente já consegue obter mais facilidade, sempre pegando de uma área próxima e jogando aqui, clicando e arrastando bem fraquinho para a gente conseguir retocar, certo? Nunca puxe muito de uma área clara para uma área escura, que você vai acabar tirando o volume do rosto, certo? Aqui então você sempre faça alguma coisa mais fina, bem lento mesmo, coisa bem fraquinha, não puxe muito assim, ó, que ele estraga toda a sua imagem. Então vamos lá, sempre com bastante precisão nas áreas de sombra, área de luz. Ok, isso aqui também é útil para remover as áreas de luz. E agora, depois de ter feito isso aqui, vocês podem notar que aquelas manchas escuras que tinha na pele dela saíram praticamente 100%. Eu vou remover aqui para vocês verem o antes e depois. E olha só como ficou interessante o nosso retoque. Não ficou artificial, certo? A pele continua com os mesmos detalhes, continua com os poros tudo certinho no mesmo lugar. E a gente conseguiu ter uma riqueza de detalhe bem interessante, onde a gente pode aplicar um filtro de câmera RAW para dar mais vida e tom para modelo, certo? É basicamente isso, é bem simples mesmo, coisa que gente assim desconhece, mas é muito útil aqui, não só em fotografia de retoque de retratos, como fotografia assim de retoque de cenário. Você consegue remover coisas com mais facilidade. E vamos lá, agora vamos dar um pouquinho de vida, um pouquinho mais de vida aqui para modelo, colocando alguns ajustes. Eu vou aproximar aqui, certo? Colocar lá 100% aqui para eu enxergar todas as áreas. Até preencher minha tela aqui com a imagem inteira. Eu vou vir aqui em ajustes e vou criar uma curva. Vou ensinar para vocês aqui um negocinho bem interessante, coisa bem básica. Aqui nas curvas a gente tem os canais de cor, né? Certo? Aqui a gente tem vermelho, verde e azul. Primeiramente eu vou clicar aqui no vermelho, certo? Vou dar um clique nesse primeiro quadrinho aqui, bem na ponta mesmo, dando um clique, e essa primeira parte aqui eu vou jogar ela para cima, bem no canto mesmo, certo? Aqui, tá vendo que ela criou uma espécie de curva, né? Só que ela criou a curva a partir desse ponto aqui que a gente colocou de referência. E a gente vai fazer a mesma coisa no azul, no verde e no azul. Aqui nós vamos clicar bem na pontinha desse quadrado, jogar aqui para cima também. Vamos vir no azul, clicar na pontinha do quadrado e jogar para cima também. Olha que interessante. Se você tinha curvas muito duras, esse efeito ele vai tirar as suas sombras muito duras, né? Perdão. Ele vai tirar e vai suavizar a sua fotografia inteira. Eu vou diminuir aqui só para vocês verem melhor. Olha só que interessante. É um efeito bem bacana e bem simples. O que a gente vai fazer? Vamos juntar todas essas imagens, ok? Apertando Ctrl Alt Shift E, certo? Ela vai juntar todas as camadas aqui já feitas em uma imagem só. Se eu tirar de baixo, pode ver aqui que a de cima está ok, certo? Depois disso, eu estou usando o Photoshop CC, ok? Então, o Photoshop CC ele tem um recurso que se chama filtro do câmera RAW, que é o ACR, né? Dentro dele, eu posso entrar aqui pelo filtro aí selecionar filtro do câmera RAW. Porém, se você estiver usando uma versão anterior, você não vai conseguir fazer esse efeito. Então, o que você pode fazer? Você pode apertar Ctrl Shift S. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo, como o nome, como 321 em JPEG. Ok, salvar. Salvou, beleza. Eu vou vir em arquivo, abrir. Opa, perdão. Arquivo,
abrir como binária de trabalho, vou selecionar a imagem aqui, como vocês podem ver, ela já está selecionada aqui, e vou alterar isso aqui. Ao invés de abrir em Photoshop PSD, eu vou colocar para abrir em Camera Raw. Ok? Isso no Photoshop CS6 funciona tranquilo. Clique em abrir, ela vai abrir aqui já com as propriedades do Camera Raw. Ok? Então é isso. Eu vou mexer na minha PSD mesmo, mas para quem não sabia, então assim já dá para abrir com Camera Raw tranquilamente. Ou você pode mesmo selecionar a JPEG no Bridge. Vou ensinar para vocês diversas formas, né, para não ter erro. Vou abrir aqui no Bridge, a imagem está aqui, ok. Eu posso abrir ela vai abrir normal, certo? Perdão, eu fiz errado aqui. Eu posso vir aqui em ferramentas, Photoshop, e se eu não me engano, eu acho que eu posso abrir com Camera Raw, abrir no Camera Raw aqui, ó. Ele vai abrir no Photoshop. Porém, para mim isso aqui está desativado. Eu não sei muito bem o que acontece aqui, ó. O aplicativo pai do Bridge não está ativado. O Bridge exige que um produto de qualificação tal. Ok, então por isso que eu utilizo aqueles dois recursos que são os mais usados por mim, né? São os mais fáceis para usar aqui. Ok, então eu vou vir aqui, selecionar minha imagem novamente. Eu vou colocar aqui retoque final. Vou vir em filtro do Camera Raw. E agora eu vou dar um pouco mais de vida, um pouco mais de detalhe, mais vibração de cor, contraste. Vou realçar bastante a imagem, então vamos lá. Primeiro eu vou aumentar um pouquinho aqui o amarelo, a temperatura da imagem, mais para a cor quente, que é o amarelo. Vou deixar mais 8 em média. Depende da sua imagem aí também, né? Depende do seu olho, do jeito que você quer fazer o retoque da imagem. No meu caso eu vou usar um pouquinho mais quente. Poderia usar um pouco mais frio, mas eu quero um pouco mais quente, que fica mais bacana. Como tem um pouquinho de verde aqui em cima e tal, fica bem bonito mesmo. Na exposição eu posso aumentar a coisa mínima, 0,15. Contraste eu dou uma contrastada legal aqui em mais 20, para ser mais exato. O realce eu não preciso realçar tanto. Pode ver que também quando eu mexi na primeira vez que eu abri a imagem, o realce ele estava assim meio estourado, então já tirei ele, não vou mexer muito. Vou aumentar só um pouquinho, aumentar um pouco dos brancos para dar um pouco mais de iluminação. As sombras eu deixo um pouco mais escura, os pretos um pouquinho mais forçado, certo? Menos 2, menos 21, menos 9, menos 4. Isso depende muito da sua imagem. Aqui uma coisa bem interessante para você ter detalhe na sua imagem é a claridade. Eu posso clicar aqui e arrastar aqui para cá. Se você forçar bastante, ela pega todas as áreas que você tem detalhe da imagem. E você voltando para trás, deixando ele menos 100, você tem um efeito, digamos que bem parecido com o Luminance. Não é muito legal de usar, depende do caso também. Forçar muito a imagem assim não fica bacana de jeito nenhum. Eu vou aumentar a claridade aqui mais ou menos em 10 ou mais ou menos em 7. 7 está legal para mim. E vou aumentar um pouco a vibração de cores, mais ou menos em 50. Olha só a diferença. Clicando para visualizar aqui, deu muito mais vida para a imagem, certo? E aqui em detalhe eu posso aumentar a intensidade, deixar bem forte mesmo, aqui em 60, 59, por aí. Deixar em 50 para ficar não tão fake, mas tá bonito desse jeito. Olha só a diferença. A gente pode clicar aqui para ver e voltar. Ela dá uma realçada nos traços. Se você quiser forçar bastante, também fica a critério. Como eu não quero, eu quero deixar um pouco mais para a base de 50, entre 50 e 60. Já realçou bastante meus detalhes, deu cor para a imagem. Eu não preciso mais de edição aqui, né? Porque senão ficaria fora do que a gente quer, né? Mas foi um retoque bem simples mesmo, coisa básica. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar aqui no nosso site, mídia publicitária,
e ficar por dentro das novidades que nós trazemos para vocês, nossas postagens e assuntos muito interessantes. Esse tutorial foi feito por mim, Marcelo Monteiro. Aqui é meu site, monteirodesigner.com.br, e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Não se esqueçam de visitar o site, a minha fanpage e meu canal do YouTube vai estar aqui na descrição do vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Fui.